Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar como que o Leonel Caldela, no livro Inimigo do Mundo, apresenta o elenco dele. Então é uma análise, um raio-x assim, bem aprofundado na escrita do Caldela, tá? Eu acho que é um excelente exemplo, acho que, ouso dizer que é o melhor exemplo que eu já li, tá? De como pegar um elenco grande e apresentar esse elenco de uma vez só. Porque isso é uma coisa que é feita em vários outros livros. Uma das inspirações que eu percebo do Caldela é o Dragonlance, tá? Que também tem um elenco grande de personagens que a história começa com esse elenco se encontrando, no caso do Dragonlance, e no caso do Dragonlance, é o elenco se reunindo, né? A maioria já se conhece, está se reencontrando. No caso do Leonel Caldela, quando ele apresenta o elenco dele, eles já se conhecem e já estão em missão, tá? Mas a maioria dos escritores que dão dicas, né? A gente fala, não apresenta todo o elenco de uma vez só, né? Mas o Caldela conseguiu apresentar o principal elenco de uma vez só e ficou bom. Então é isso que eu quero analisar, tá? Se essa porque é uma dica assim que é contra-intuitiva, tá? Geralmente quando você apresenta muita coisa de uma vez só, não fica bom para o leitor, geralmente. É muita informação, fica sobrecarregado, o leitor não absorve tanta informação de maneira muito instantânea, tá? Então tem que dosar quando você apresenta, seja um personagem, seja uma cidade, seja um item, elementos importantes da narrativa, é importante que sejam apresentados de forma interessante para o leitor. E sobrecarregar é contraindicado. Mas o Caldela consegue. Ele bota 9 heróis, todos em um capítulo só. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E focando no segundo capítulo desse livrão incrível aqui, Inimigo do Mundo, que é A Ponte, o nome do segundo capítulo. Então vamos lá. O que esse capítulo faz? Qual é o propósito desse capítulo? Basicamente, ele termina de explicar a trama principal do livro. Já teve o prólogo, já teve o primeiro capítulo, inclusive já analisei o primeiro capítulo desse livro aqui no canal, tá? Se você não viu, depois desse vídeo você confere, né, como que o Caldela dá o começo da narrativa. Mas esse é o capítulo, assim, que deixa tudo assim, explicado de uma vez por todas, tá? No prólogo, ele apresenta a trama dos deuses, tá? De Glórien, e tem um diálogo da Glórien com a Thanator, a deusa dos elfos, que quer uma vingança, e ela conversa com a deusa do conhecimento no prólogo do livro. E no primeiro capítulo você conhece o vilão, o Albino. Ele é o antagonista, tá? E os heróis estão em busca desse vilão. Eles estão caçando esse serial killer, né? Esse ser que parece humano, mas se comporta de uma forma totalmente bestial, totalmente monstruosa. É uma figura assim muito enigmática nesse momento. Então, esse segundo capítulo, A Ponte, é quando termina de explicar a trama. Tipo, ele te deu as peças, te deu as informações, e agora está te apresentando o que vai ser feito com essas informações, né? Então, você já sabe que vai gerar em torno desses elementos, mas agora, de forma objetiva, tem um grupo, né? E o objetivo desse grupo é caçar esse vilão. Então, esse capítulo serve para isso, né? Agora a gente conhece o elenco principal, agora a gente conhece a missão deles, já sabe como que eles se envolveram nessa missão. De aqui em diante vai ser essa busca, daqui para frente. Então, esse que é a função principal desse capítulo e também a função de apresentar de forma sucinta esse grupo. Eu falei em algum vídeo já sobre isso e, basicamente, quando você apresenta um personagem, é interessante que seja marcante essa apresentação. Tá? Olha, esse cara aqui é importante, então tem que apresentar de forma que marque essa presença. Quando você apresenta vários personagens, que é o caso desse livro, é interessante que você apresente de forma bem sucinta. Então, não dá pra ficar falando muito da filosofia de vida de cada personagem. Não dá pra ficar falando da história do passado desse grupo, de cada um deles. Não dá, tá? E também não dá pra ficar só listando um monte de nome. E, esse aqui é o fulano, ele faz isso. Esse aqui é o Beltrano, ele faz aquilo.
não é isso que sobrecarrega o leitor, é isso que acaba... O leitor ele não se conecta com ninguém se for desse jeito. Então esse que é o ponto. O que o Cadela faz nesse capítulo é apresentar assim, poucas informações de cada personagem, de modo que a gente fica curioso para conhecer mais. A gente não conhece eles de fato ainda. A gente tem só um saborzinho, sabe? Só uma pistazinha de quem eles são. E aí, dependendo do nosso gosto pessoal, a gente acaba se interessando mais por um, mais por outro. A gente acaba... Mas assim, eles são tão carismáticos que é impossível você não querer conhecer eles. Esse é o ponto, sabe? Você fica com esse gostinho e você fica, não, cara, agora eu quero conhecer eles. Agora eu quero saber quem eles são. Né? Eu preciso continuar lendo para conhecer eles mais a fundo, cada um deles. É isso que o Caldela faz nesse capítulo. Então você logo os caras já saca. O Valen é o líder, né? E a Elisa é a namorada dele, é parte do time também, é uma arqueira, então o Valen e a Elisa são um casalzinho do grupo, o líder e a namorada. O Ashlen é um cara que tem a língua afiada, né, e você não sabe, por exemplo, que ele é um nobre, você não sabe ainda que o Ashlen ele vem de família rica, você não sabe disso, isso não importa agora. Tá? Depois você descobre que ele vem de família rica. Né? O que importa agora, ele é o cara com lábia, e ele usa essa lábia dele nesse capítulo. Então ele tá lá meio com o grupo, andando junto do grupo, tá? Mas o que ele faz nesse capítulo é justamente resolver uma tensão, né, através do diálogo, através da informação, através da conversa, por exemplo, tá? Então é isso que tem que saber dele, que ele tem uma língua afiada. Tem a Andila, que ela é uma bárbara, é humana e ela é batedora, então ela anda na frente, ela ouve, ela observa e ela avisa pro grupo se tem uma ameaça perto ou não, tá? Então ela tá andando na frente e tá cumprindo o dever dela dentro do grupo. E ela mal fala nesse capítulo. Tem o Rufus, que é um mago meio ressentido. Então a gente sabe que ele questiona, né, a posição dele sem prestígio, sem privilégio dentro desse grupo. Então a gente saca isso dele já. Tem o Artorius, que é um minotauro. Então você vê que ele é um cara mais bruto, tá? Ele é o brucutu, mas ele também é ordeiro. Ele é um clérigo, ele é um servo dos deuses, então você percebe que ele também não é tipo um bárbaro, ele pelo contrário, ele é um cara assim que tem ele é muito doutrinado, por exemplo, então tem saca isso nele já. Tem a Nicaela, que ela é uma meia elfa, e mostra como que ela faz parte do grupo, mas ela também é gentil, ela é doce, e o grupo dá uma atenção a mais para ela, tá? Por causa dessa admiração por ela também. Tem o Masato, que é um samurai, e esse Masato, ele não faz parte do grupo ainda. E ele tem essa tensão com o Valen, que é o líder. Então, são os dois homens, dois guerreiros que se encaram e não se bicam muito no momento inicial, tá? Tem muito orgulho entre eles, assim, nesse momento introdutório, e rola meio que uma possível rivalidade entre eles. A gente não sabe ainda, isso é um ponto interessante. A gente quer saber se esses dois vão ser amigos, se eles vão ser rivais, se eles vão ser inimigos, né? O que vai rolar entre eles. Mas porque o Caldela dá realmente pouca informação de cada um. E por fim, o Gregor, ele ressuscita. A história começa com o Gregor morto, né? É um paladino de um deus da ressurreição. E ele só aparece só pra reviver, sabe? É isso que isso é um modo que me parece muito interessante. Porque, tipo, o Masato fica indignado. Fala, vocês estão carregando alguém ferido, né? Que nem um peso morto, né? E o Gregor, ele se levanta e fala, não, eu tava morto. Não é? E sim, eles estavam sim carregando peso morto, eu tava morto. Acabou de ressuscitar naquela hora. E você fica tipo, que bagulho é esse? Que doideira é essa que o cara tá morto e ressuscita? E depois você sabe qual é a história desse cara, como que ele ressuscitou, por que ele ressuscitou, quem ele é. Tá? Mas percebe, o que o Caldela faz, que eu acho admirável nesse capítulo é muitos personagens com uma apresentação eficiente. E poucas páginas, é muito dinâmico. O Caldela escreve de forma muito dinâmica, tá? E acho que para todos os escritores que querem apresentar muito elenco de uma vez só, né, que é algo muito arriscado, tá? Eu acho que esse é o capítulo que realmente ensina a fazer isso, né? Que ele consegue apresentar 9 personagens, é gente pra caramba, de uma forma totalmente interessante, totalmente prazerosa de ler, tá? E eficiente pra caramba. Mas essa que é a chave da coisa. Esse que é a dica maior é essa, tá?
já que tem uma grande quantidade de personagens, não dá para apresentar uma profundidade grande de informações. E também ficaria ruim também se fosse só soltar eles e não seguisse, tipo, e não desse informação útil sobre eles, né? Cada informação deles é útil, tá? A Andyla tá na frente como batedora. Aisling, ele tem essa língua afiada, ele usa essa língua afiada, ele fala, né? Ele resolve a tensão através do diálogo, tá? O Masato, ele é orgulhoso. Ele se sente, ele se acha mais nobre, mais valoroso do que os outros, e você não sabe muito bem por que ainda, mas você vai conhecer ele depois disso, vai compreender ele depois disso. Então, essas poucas informações da forma como ele é na Caldela acho que a maneira ideal de apresentar um grande elenco de uma forma sucinta e todo de uma vez só, tá? Então, enfim, a dica maior de hoje é essa. Se você quer apresentar muitos personagens, faça uma apresentação dinâmica e interessante, com poucas informações e informações úteis para narrativa. Apresenta na prática, tá? Também não ia funcionar, por exemplo, se fosse estão sentados numa mesa da taverna ou estão acampando no meio do mato e aí estão todos conversando juntos. Mano, são 9 pessoas, sabe? Você não vai absorver a opinião de cada um, quem é cada um deles, os nomes deles, tá? Você não vai engajar nessa conversa logo de cara, né? Seria interessante se você já conhecesse eles, né? Nesse momento inicial, tá? Acaba que essa maneira que o Caldela apresentou, deles numa jornada, deles andando nos ermos, e tendo a situação na ponte, né, que é o título do capítulo, a ponte, né, acaba que foi a forma ideal. Enfim, por hoje é isso. Esse quadro, eu estou dando aqui um raio-x na escrita de grandes autores. Comecei pelo Caldela e pelo Tolkien. Então confere também os outros vídeos que eu já analisei já um bocado da escrita de cada um deles aqui no canal, tá? E também comenta aqui embaixo o que mais você quer ver, né, sobre esses autores, sobre esses livros e também quais outros livros, outros autores você gostaria de ver nessa análise aprofundada da escrita criativa dos grandes mestres que nós temos, principalmente da fantasia, tá? Da literatura fantástica, não só da fantasia medieval, mas também da fantasia como um todo. Se você gostou do conteúdo, falei rápido, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.